Boa tarde, eu sou Cristina Prevides e eu faço parte do grupo composto pelo Enzo Biagio, Guilherme Faria, Guilherme Scarpel e Renata Alcântara. E nós vamos falar hoje sobre os primeiros socorros presentes na norma NR10. Com a crescente demanda dos profissionais que atuam na área da eletricidade, além do proporcional aumento de carga e corrente nas instalações, a norma NR10 foi desenvolvida com o intuito de regulamentar os aspectos de segurança que devem ser providenciados durante a execução de determinado trabalho. Mas o que é a norma? A norma regulamentadora 10 foi publicada originalmente em 1978 e estabelece requisitos e condições mínimas, objetivando a implementação de medidas de controle e sistemas preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores que, direta ou indiretamente, interagem em instalações elétricas e serviços com eletricidade. É de obrigação de qualquer empresa promover o curso da NR10 para todos os trabalhadores autorizados a trabalhar em instalações elétricas. Os potenciais acidentes envolvendo eletricidade são bastante comuns e, na maioria das vezes, facilmente evitáveis. Por isso, é de suma importância o estudo da norma NR10. Os efeitos da corrente elétrica sobre o organismo dependem essencialmente da intensidade e da duração da corrente, do tipo, se ela é alternada ou contínua, e do caminho percorrido pela mesma. A norma apresenta os primeiros socorros para casos gerais, ou seja, para todos aqueles tipos de acidente e não só envolvendo eletricidade. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar que não se deve colocar a mão na vítima sem saber o que antes aconteceu. Bom, vamos lá. Os primeiros socorros para casos gerais são divididos em 4 etapas. A primeira delas é a análise do local de ocorrência. É sempre necessário verificar se o local da ocorrência é seguro e se é necessário movimentar a vítima. Em caso de mais de uma vítima, determinar se é possível prestar atendimento a todas elas ou se é necessário priorizar. Em segundo lugar, cheque o paciente. Verifique se ele está consciente e, se estiver, verifique se ele queixa de alguma parte do corpo ou se está apto a dar mais informações sobre o acidente. Cheque também com as testemunhas do ambiente. Verifique se ela tem informação do ocorrido ou mais informações do estado da vítima. Inspecione também o local à procura de indícios que possam indicar a causa, como escadas, moto, andaimes, etc. Por fim, examine a vítima. Analise deformidades, lesões ou sinais que a vítima apresenta, como por exemplo se ela vomitou, se está queimada, se há sangue no local, etc. Agora vamos falar especificamente de vítimas de choque elétrico e qual o procedimento para atendimento a elas. A primeira etapa é interromper imediatamente o contato da vítima com a corrente elétrica, tomando cuidado de utilizar materiais adequados para evitar que você seja eletrocutado, como luvas isolantes de borracha, luvas de cobertura ou um bastão isolante. Em seguida, certifique-se que você está pisando em um chão seco, para novamente não causar danos a você mesmo. Caso o chão não esteja seco, utilize botas com solado isolante. A terceira etapa é avaliar o grau de consciência, a respiração e a pulsação da vítima. Com base nos sinais adotados, aplique as condutas para tratar parada cardiorrespiratória, queimaduras e lesões, que são os sinais mais comuns de vítimas de choque elétrico. Ao final do procedimento, encaminhe a vítima para um tratamento hospitalar. Como mencionado, vamos falar sobre as lesões causadas por choque elétrico e como podem ser tratadas. Os primeiros sintomas que vamos tratar é a parada cardiorrespiratória, que é o sinal mais comum e mais grave de uma vítima por choque elétrico. Ela é caracterizada pela parada de batimentos cardíacos e de movimentos respiratórios. A primeira ação a se tomar é a desobstrução das vias aéreas, que consiste em tirar quaisquer objetos que estejam atrapalhando a respiração. O posicionamento da cabeça é feito colocando uma mão sobre a testa da vítima e a outra no queixo, elevando-o com uma pequena força até que a vítima abra a boca.
Caso a vítima não esteja respirando e sem batimentos, será necessária uma reanimação cardiopulmonar, também conhecida como RCP. A respiração boca a boca é feita pinçando o nariz da vítima e colocando a sua boca na boca dela, de modo que a passagem entre você e o lesionado esteja completamente vedada. Aplique um sopro com duração de aproximadamente 1 a 2 segundos. Já o procedimento de massagem cardíaca é feito somente se há certeza de que o coração da vítima parou. Posicione-o em uma estrutura rígida e ajoelhe-se ao seu lado. Entrelace seus dedos estendendo os braços e os cotovelos e mantenha seus ombros diretamente acima das suas mãos sobre o peito do paciente. Execute compressões uniformes e com ritmo. O segundo sinal de vítimas por choque elétrico são as queimaduras. Em primeiro lugar, avalie o grau das queimaduras existentes, que podem ser de primeiro grau, caracterizado por dor local e vermelhidão na área, de segundo grau, que apresenta dor, vermelhidão e bolha de águas, e o terceiro grau, que é caracterizado pelo alcance da epiderme, derme e tecidos mais profundos, podendo chegar até o osso. Para tratar as queimaduras, diminua a temperatura do local e proteja a área afetada com plástico se possível. Retire a roupa que esteja em volta do local afetado e também anéis, pulseiras ou objetos que possam causar estrangulamento ou inchar. Não coloque gelo na queimadura e não fure as bolhas. O terceiro sinal de vítimas por choque elétrico são as lesões traumáticas, que podem ser identificadas por meio das aparições de hematomas, deformidades nas articulações, inchaço, movimentação afetada e dor local. Se isso ocorrer, aplique panos limpos para controlar o sangramento se houver, bolsas de gelo nos locais afetados e imobilização dos membros. Casos em que haja sintomas como paralisia de segmentos do corpo, diminuição da sensibilidade ou formigamento e dormência nos membros, é necessário dobrar o cuidado, pois pode ser que haja uma lesão na coluna vertebral. Nestes casos, imobilize o pescoço antes de qualquer transporte, utilizando um colar cervical se possível. Também é importante movimentar o paciente em bloco em uma prancha de madeira, a fim de impedir movimentos no pescoço e tronco. Em seguida, encaminhe a vítima ao atendimento hospitalar. É importante ressaltar que qualquer vítima inconsciente é tratada como portadora de lesões na coluna. Agora vamos apresentar um exemplo prático de tudo que foi falado aqui. No dia 13 de novembro de 2020, um pintor sofreu um choque elétrico em Criciúma, enquanto trabalhava no telhado de uma residência. Após acidentalmente entrar em contato com a fiação elétrica do local, recebeu uma descarga elétrica que o incapacitou por cerca de 3 minutos e o deixou com queimaduras graves antes de ser socorrido. Antes da vítima ser tirada do telhado para os primeiros socorros, o enfermeiro, Marcos Brasil, quebrou a caixa do disjuntor da casa, que estava trancada, para desligar a energia e evitar maiores danos ao pintor, como recomendado pela norma. Enquanto estavam sendo aplicados os primeiros socorros, o Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel à Urgência, o SAMU, foram chamados e, quando chegaram, continuaram o atendimento. A vítima recuperou a consciência e foi transportada para o Hospital São José de Criciúma em uma viatura do SAMU. No dia 25 de janeiro de 2021, teve mais um acidente envolvendo corrente elétrica. Um porteiro morreu após receber uma descarga elétrica de cerca de 14.000 volts, enquanto trabalhava em uma obra de construção em Curitiba. Durante o reboco de um triplex, a vítima encostou em uma régua na rede elétrica de alta tensão, que atinge 13.800 volts, segundo a Companhia Paranaense de Energia Copel. Bom, sobre os resultados, podemos afirmar que, dependendo da energia elétrica que a vítima for exposta, mesmo com a realização correta dos primeiros socorros, os ferimentos causados pela descarga elétrica podem ser fatais. Além disso, o tempo de ação para evitar maiores danos é de extrema importância,
para aumentar as chances de sobrevivência em um acidente causado por descarga elétrica.